Oi. Bom dia, pessoal. Meu nome é Wallace, dele William. A gente somos alunos de engenharia da Faculdade da UERJ, que apresentava o trabalho de micro e mini geração distribuída. Tá? Bom, aqui são alguns tópicos que a gente vai abordar hoje. Vai falar do objetivo do trabalho, vai fazer uma introduçãozinha de geração distribuída, falar um pouco de micro e mini geração, a diferença entre elas. Vamos falar das modalidades de compensação de energia, geração distribuída no Brasil, como está, processo de conexão, as projeções e concluir o trabalho. Bom, então qual é o objetivo? O objetivo vai ser conhecer, discutir, avaliar as modalidades de micro e mini geração, quais são as diferenças entre elas e quais são os benefícios da utilização desse sistema. Bom, introduçãozinha. Geração distribuída. Basicamente, é quando a energia é produzida no local onde ela vai ser consumida ou próximo a ele. Essa geração de energia vai ser por meio de uma micro ou mini geração e a diferença entre elas vai ser de acordo com o porte que esse sistema vai ter. Bom, como é uma geração de energia, em algum momento você pode ter um excedente. Então, ou seja, quando o seu sistema vai produzir mais do que você vai consumir. Esse excedente ele pode ser injetado no sistema e ele vai tornar um crédito para você utilizar no futuro. Então, um exemplo, você tem uma microgeração de uma usina solar. Então, um mês você teve um excedente e no mês seguinte você teve um tempo ruim, teve um tempo muito fechado, nublado, você produziu pouco e consumiu mais. Então, você pode utilizar o excedente que você teve no mês anterior e esse crédito você pode utilizar em até 60 meses. Bom, só que para você utilizar esse sistema, você precisa substituir seu medidor. Né? Se você botar um medidor direcional, ele vai conseguir medir o que você está injetando no sistema, esse excedente, e o que você está consumindo. Então, você tem essa substituição do medidor. E a diferença entre as faturas do grupo A e do grupo B é que o grupo A vai ser basicamente a demanda contratada, você vai pagar, e do grupo B, o consumidor do grupo B, vai ser a utilização, uma taxa de custo de disponibilidade, ou seja, mesmo você tendo um sistema próprio, você vai ter que pagar, ter um custozinho de você utilizar o sistema da distribuidora. Aqui é só um sistema geral, né? Você tem algumas unidades de micro e mini geração. Bom, micro e mini geração. A principal diferença, como eu disse, né, é do porte que elas têm. Né? Uma microgeração vai ser um empreendimento até 55 kV e os custos dessa implementação desse sistema vão ser feitos, vão estar por conta da distribuidora. Já a mini geração são empreendimentos um pouco mais robustos e complexos, são empreendimentos de 75 kV até 5 MV. Então, esse custo de implementação vão ser fracionados, né, entre a distribuidora e o consumidor que quer implementar esse projeto. Só um ponto, você não pode... Você tem uma mini geração, alguns consumidores querem burlar esse custo, né, de fracionar esse custo para a distribuidora e dividir uma mini geração em várias microgerações. Você não pode, é proibido. Então, se você tem uma mini geração, você vai ter que... Só um ponto aqui. Pagar. Que a unidade está errada. Seria... Para microgeração seriam 75 kW e para mini entre 75 kW até 5 MW. Sim, teve um errozinho de digitaçãozinha aí. Perdão, pessoal. Bom, vou falar um pouquinho das modalidades de compensação de energia, tá? São 4. Tem o alto consumo, ou seja, quando o consumidor implementa um sistema de micro ou mini geração no local onde vai ser consumida a energia. Aqui, como no exemplo, né, tem uma casinha, um consumidor, ele tem um sistema de microgeração, por exemplo, ele consome essa geração de energia no próprio local. O alto consumo remoto, o sistema de micro ou mini geração está em um local diferente de onde vai ser consumido. Então, o consumidor ele pode ter um terreno em Vargem Pequena, por exemplo, onde tem uma micro ou mini geração, e essa produção de energia é só utilizada na residência dele, ou na indústria dele, ou na empresa dele em Botafogo. Então, você produz em um local diferente de onde você utiliza. O empreendimento de múltiplas unidades consumidoras, normalmente utilizado em condomínios, os condôminos eles investem, né, num projeto único, um sistema central,
e ele é utilizado entre eles, né? Então, o sistema produz uma certa quantidade mensal e essa quantidade é compartida entre todos os condôminos que investiram no sistema. E geração compartilhada, quando 2 ou mais consumidores dividem um sistema de geração de energia. Vou falar um pouquinho mais detalhado de um exemplo real, que é da cooperativa Paragominas, que esse aqui é um sistema de geração distribuída. Nesse caso, entra como uma microgeração, é uma micro-usina solar, porque ela produz 11.500 kW por mês, e teve um investimento inicial de R$600 mil, e tem, ao todo, 288 placas solares. Tá? São 23 cooperados, então a energia produzida no mês ela é compartilhada entre os 23 sócios, digamos assim, né? Então é compensado da fatura de energia desses 23 cooperados. Fala um pouquinho do cenário de como essa questão da geração distribuída está hoje em dia aqui no Brasil. Na verdade, os dados mais recentes que a gente tem já fechados são até 2022. A gente pode observar, né, a partir dessa primeiro gráfico aqui, que a partir mais ou menos ali de 2018, né, tem um boom, né, um crescimento enorme nessa modalidade de geração. E a maior parte dele, né, é justamente pelo fotovoltaico, né? Isso muito porque se criou essa modalidade de geração distribuída justamente para você conseguir dar um alívio nos grandes geradores, né? Você trazer para perto da carga a geração. E com o avanço da tecnologia, né, desenvolvimento ali dos painéis fotovoltaicos, principalmente, que é o que mais se popularizou, a gente teve ali você podendo colocar cada um ali no telhado da sua casa. Às vezes, igual o Alice comentou, né, de você ter um terreno e formar uma cooperativa. Então, isso teve um avanço muito grande nos últimos anos. Atualmente, a gente tem aí pouco mais de 17 mil megawatts de potência instalada de geração distribuída. E a maior parte, a gente pode ver a predominância, é justamente com a fotovoltaica. Aí aqui a gente tem um comparativo, né, nesse primeiro gráfico, a gente pode observar a relação por distribuidoras, né? A porcentagem da quantidade de clientes cativos e quantos deles têm essa geração distribuída. O campeão é a CEMIG, né? Tem mais de 15% da carga da CEMIG em relação à quantidade de clientes cativos que ela tem, possuem essa modalidade de geração distribuída. Em segundo vem a Energisa, algumas outras distribuidoras. Uma coisa engraçada aqui é o seguinte, que a gente vê que não tem nenhuma distribuidora aqui do Rio, né? Esse ranking das que tem uma maior inserção em porcentagem. E tem um contraponto, né, que aqui no Rio de Janeiro, devido ali à posição geográfica que a gente se encontra, a gente tem as duas, né, tanto o Enel quanto o Light, ficam ali no top 5 do payback, né? Ou seja, o retorno para um painel fotovoltaico aqui no Rio de Janeiro está entre os 5 melhores do Brasil. Mas mesmo assim, a gente ainda está bem longe não entra nem no ranking assim, mais aproximado das distribuidoras que estão com essa modalidade. E aqui a gente tem um comparativo do que é o autoconsumo, ou seja, do que a gente... Por exemplo, se você tem um painel solar ali instalado na sua casa, o que de fato fica no consumo local e o que volta para a rede, como o Wallace falou. Então, a gente vê que tem um crescimento também e fica meio que equilibrado, né? Isso também por força dessas cooperativas, né? Que é um ponto isolado que 100% dela acaba sendo injetado na rede. Eu vou falar um pouquinho do processo de conexão. Principalmente para a gente que está aí quase sendo engenheiro, é importante a gente ter essa noção, né? A gente sabe como é que a gente sabe as vantagens, mas é importante a gente também ter pelo menos um conhecimento básico do processo, né? Como é que a gente solicita isso, qual é o procedimento junto à distribuidora, e tudo começa a partir de um orçamento estimado. Isso aqui principalmente para processos de mini geração. É uma etapa opcional, mas é importante porque quando você
vai fazer um processo de microgeração, ou seja, até 75 kW, talvez não seja interessante você entrar com orçamento estimado. Mas a partir do momento que você entra com uma usina maior, né, ou seja, entre os 75 kW até os 5 MB, é importante você ter esse orçamento estimado, porque ele vai ter um prazo de 30 dias para você receber o retorno. E quando você recebe esse retorno, ele não te dá nenhuma garantia de conexão, mas ele vai te mostrar as alternativas de conexão que foi selecionada, vão ser apresentadas pelas distribuidoras, alternativas que foram avaliadas, e também vai te dar ali as estimativas de custo e as justificativas, né? E também vai ter as informações que vão ser necessárias para o pedido de orçamento de conexão. Por que isso é importante? Porque, às vezes, quando você vai solicitar um orçamento estimado, você precisa de uma documentação mais simples para entregar à distribuidora, para ela te dar essa devolução nesses 30 dias. Só que aí, vamos supor que você quer instalar uma usina de 2 megawatts, por exemplo. É uma usina cara, que vai gerar muito custo, e provavelmente você vai ter uma necessidade de uma obra no sistema. E essa obra, como o Alice havia comentado, se é uma obra no sistema, o custo dessa obra ela não é só da distribuidora, ela é dividido com o cliente também. Então, a partir desse momento, você vai conseguir determinar se o seu projeto, se a sua usina de geração distribuída, ela vai ser ou não viável economicamente. Então, esse poderia ser um pontapé inicial para você começar ingressando um processo. Após você receber esse orçamento estimado, que é uma etapa opcional, você pode simplesmente pular ele, você entra já para a etapa que é obrigatória, que é a entrada com o pedido de um orçamento de conexão junto à distribuidora. Né? Ele é obrigatório para qualquer ligação nova, ou se você já tem um sistema ali na sua casa, que quero aumentar, então você também tem que entrar por esse mesmo caminho. E a partir daqui, quando você dá a entrada, se for um caso de microgeração, ou seja, você vai colocar um painel fotovoltaico ou uma pequena central hidrelétrica ali na sua casa, você tem ali, a distribuidora vai te dar um retorno em caso de 15 dias, em caso não tenha necessidade de uma obra no sistema. Caso seja uma microgeração que tem que fazer uma obra de reforço, por exemplo, tem que trocar um transformador da sua rua, trocar o cabo por um cabo maior, aí já é um prazo de 30 dias. E para os processos de mini geração, né, que são aqueles maiores, a partir de 55 kW, é um prazo de 45 dias. Nesse orçamento de conexão, ele deve conter ali as condições detalhadas para a conexão, ou seja, o que precisa ser feito, os custos atribuídos ao consumidor e à distribuidora, ou seja, aquele cenário, a distribuidora vai te informar ali o quanto de fato você tem que pagar e o quanto a distribuidora vai pagar daquela obra que ela vai executar, caso exista, né? Uma memória de cálculo dos custos orçados, ou seja, ela vai te dar um detalhamento de tudo que ela orçou, cada equipamento, junto com a proporcionalização, é claro. Os prazos para conclusão de obras, né? Porque, por exemplo, se a distribuidora aponta, você vai conectar uma usina de mini geração e precisa de uma obra no sistema, a distribuidora tem que te informar também o prazo que essa obra leva para ser construída, justamente para você solicitar a vistoria, que seria a etapa final. Esses prazos aí são divididos em 60 dias se for em baixa tensão, 120 dias em média tensão e 365 dias no caso de alta tensão. E além disso, dos prazos, ela também vai ter que te mostrar ali as alternativas que ela avaliou para que seja respeitado ali o mínimo custo global. Ou seja, essa obra que a distribuidora propôs, ela tem que ser a menor obra possível, com o menor custo possível. Depois que você recebe esse orçamento de conexão, para você finalizar, você tem que realizar a vistoria e, de fato, vir a conexão. Se for um caso sem obras, ou seja, microgeração ou um caso de mini sem obras, você, como está ali solicitando, você teria 120 dias para solicitar essa vistoria. A partir do momento que você solicita, a distribuidora vai no seu ponto, verifica se está tudo ok, se o projeto está de acordo com o que está executado, se as instalações estão em ok, ela dando ok, você já assina um acordo operativo e começa a gerar. Caso tenha obras no sistema, aí já é um pouco diferente. Você recebe o orçamento de conexão, vai estar lá informando as obras, os custos,
E aí você tem 10 dias para aceitar aquilo que a distribuidora impôs. Se você disser que está tudo ok, você vai pagar, você vai ter ali um prazo de 30 dias para assinar um contrato dizendo, olha, eu aceito esses custos, eu vou seguir com essa obra, e aí você faz o pagamento da participação financeira que cabe a você, que é o que vai estar lá no orçamento de conexão, e a partir desse momento começa a se contar o prazo de obras que a distribuidora informou lá no documento do orçamento de conexão. Quando essa obra que a distribuidora informou, ela é concluída, aí de fato ela já vem para fazer a vistoria. Isso aqui é interessante, é o seguinte, como eu disse antes, o prazo para uma hora de média atenção, por exemplo, é 120 dias, que é justamente o tempo que você tem para solicitar a vistoria. Então, se tiver uma obra de média tensão ou alta tensão, automaticamente, quando você assina o contrato, você já pode começar a fazer a obra lá na sua usina, e quando terminar a obra da distribuidora, ela já vai vir, porque já vai ter passado esses 120 dias, você não precisaria solicitar, né? Ela já vem, já vai vistoriar tudo, vistoriar a obra que ela fez, e aí já começa conectando o sistema para já injetar. Aí aqui um resumo disso que a gente falou bem rápido, mas um resumo de todo esse processo, né, desde a entrada até a conexão. A gente tem aqueles 2 primeiros passos, né, que são etapas opcionais, você pode entrar ou não, você pode já vir na coragem no orçamento de conexão. É claro que entrando aqui direto você vai ter uma documentação muito maior para entregar à distribuidora e às vezes pode não ser um projeto viável. Mas se você quiser, você também já pode pular as etapas do orçamento de conexão. E aí basicamente o caminho seria, solicita o orçamento de conexão, se quiser, você recebe depois de 30 dias esse orçamento estimado, você recebe esse orçamento estimado. Se for um projeto viável, aí você dá entrada no orçamento de conexão, vem após os 45 dias no caso de mini geração, ou 15 dias no caso de micro, vem a emissão desse orçamento de conexão com todas as condições, os 10 dias para aprovação, os 30 dias para assinatura do contrato e o pagamento da participação, e por fim, quando finaliza essa obra da distribuidora, ou passados 30 dias, você solicita a vistoria, é feita a vistoria, e aí você já está conectado no sistema. Bom, a gente já está caminhando para o fim da nossa apresentação, então a gente vai mostrar aqui mais ou menos qual é a projeção, né? Até para a gente ter um entendimento do quão importante é a gente ter pelo menos uma noção básica do que se trata esse processo e de como eles se dão. Porque a gente pode ver que tem um crescimento previsto pela EPE, que até 2030 a gente vai praticamente dobrar o que a gente já tem. A gente mostrou lá no começo que hoje em dia a gente tem mais ou menos 17 mil megas conectados, e a previsão é que a gente chegue a 40 depois ali de 2030, 2035. Também a questão de número de consumidores, né? A gente tem hoje aproximadamente 2 milhões e 500, então a ideia é que a gente chegue a 5 milhões de clientes conectados. Então, assim, é um mercado que é uma tecnologia nova, é uma modalidade nova, que está em expansão atualmente e também tem uma margem muito grande de uma previsão de crescimento. Isso é importante, porque não só para se a gente for trabalhar nessa questão de conexão ou na distribuição, mas até para a gente mesmo, né? Porque hoje em dia, como eu falei, se tem um payback aqui no Rio de Janeiro muito bom, de em média 4 anos para você ter o retorno do investimento. Então, às vezes, é importante a gente saber disso, porque é uma forma que a gente tem de economizar e otimizar também o nosso consumo. Aí vamos para as conclusões. Um pouco da conclusão rapidinho aqui, então, pessoal. Percebe que a utilização do sistema de micro e mini geração é muito vantajoso, né? Então, você consegue ter uma independência energética, e essa independência energética, você produz sua própria energia, você consegue ter uma diminuição na tarifa de energia, né? Como a maioria dos sistemas são utilizados, por exemplo, como o William falou, sistemas fotovoltaicos, utilizados em fontes renováveis, então também causa uma diminuição dos impactos ambientais, uma significativa redução dos impactos ambientais, e também tem uma melhoria no sistema do nível de tensão no período de carga, né? Como alguns consumidores vão ter sua própria energia, de geração de energia, você em um momento de sobrecarga, assim, você consegue diminuir esse problema. Então, deste modo, a gente percebe que o crescimento desse sistema de micro e mini geração é bem vantajoso até para os consumidores e até para o sistema elétrico no geral. Tá bom? Aqui foram as referências que a gente utilizou, para as imagens e para o texto, e foi isso, trabalho.